Torcedor do São Paulo, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui nessa quarta-feira, pessoal, trazendo as principais informações no time do coração do SPFC, pessoal, e tem novidade que reforço ilustre aqui para o jogo de hoje, pessoal, mudança na escalação, tem muitas informações, a gente já pode deixar no seu like, link como crédito dos canais, oficiais na descrição do vídeo. Para superar os paraguaios, o São Paulo fez um último treino nesta terça-feira, principalmente focado em posicionamento e bolas paradas, jogadas de bolas paradas. Se tem um jogador que entende bem o que significa uma noite de Libertadores, é o Lucas Moura. Havia uma expectativa pelo retorno do jogador que não estará à disposição. Ele segue na recuperação de uma lesão no joelho direito. Oscar, a mesma coisa, também será desfalque por causa da lesão na coxa esquerda. Esse departamento médico tem ainda o Luiz Gustavo, que inclusive visitou o CT do São Paulo nesta terça-feira, Arboleda e Caleri. O argentino, por sinal, vai passar por uma cirurgia nesta quinta-feira no joelho direito. Na vaga dele contra o Libertad, mais uma vez, deve jogar o artilheiro do ano, dono de 7 gols, André Silva. Uma nova oportunidade, né? Não só para mim, mas também para o Rian, né? Que também está chegando. Espero poder continuar contribuindo com gols. O jogo desta quarta-feira contra o Libertad vale a liderança do Grupo D. Lá o São Paulo embarcou, né? Tá embarcando agora aí pra Assumpção, né? Assumpção? É, vai enfrentar... Assumpção? É, vai Agora do Fábio? É, amanhã... Chama o sargento! Amanhã enfrenta o Libertad que é líder do grupo. Time chato, hein? Time chato, São Paulo Chato, tem né? 4 pontos ainda na classificação. Tá aqui, ó. Então o jogo amanhã é de extrema importância se você quiser brigar aí pelo primeiro lugar do grupo, né? Porque se perdendo amanhã, abre mais 3 aí, né? Porque o que acontece aqui é o seguinte, Pegou. o Alianza Lima... Tá precisando de uma voz tricolor, por favor, Sombra. o Sombra até vai... aqui. O Sombra vai... Vai fazer as vezes. Mas também temos. Né? Temos, mas não é tão... Não, há controvérsia. Então, porque tem um jogo aí que é hoje. Esse jogo é hoje, em 19 horas, o jogo... Tajeres? Não, Alianza Lima e Tajeres. No Peru. E se o Alianza Lima ganhar, ele vai a 4. E elimina o Tajeres praticamente. Se ele ganha hoje, o Tajeres dá tchau. É complicado, né, Sombra? Complica. Ô, Domênico, aproveita pra mandar um salve aí também pro Cláudio Mazali, aí, palmeirense de Pirituba, aí que é teu fã. Ô, Cláudio Mazali. É. Grande, Cláudio. Obrigado. Abração pra você. viu, Cláudio Pirituba. Pirituba, gente boa demais. Mas, ó... Zona Sombra, Norte. ainda sem Lá de Oscar, Lucas, né? Pablo Maia, Arboleda Arboleda nem viajou. Arboleda nem viajou. É. Se vê o time pra amanhã aqui, antes que o time... que não fizeram um treinamento hoje, aí vai, né? Embarca agora à tarde lá pra Assunção, no Paraguai. Deve ser o Rafael, o Cedric, o Juan Tressoldi, Alan Franco e o Enzo Dias, Alisson, Marcos Antônio e Matheus Alves, Lucas Ferreira, Ferreirinha e André Silva. Acho que não dá pra fugir muito Isso é o que disso, temos né? de melhor pro momento, mas eu não sei se de repente ele não vai fazer uma dobra pela lateral direita. Quando o São Paulo vai pegar alguns jogos assim um pouco mais pegados, jogando fora até, mas acho que ele deixa a parte mais ofensiva pelo lado esquerdo e pelo lado direito, não sei se ele não vai colocar o Ferrarese como lateral direito e adiantar o Cedric. Até porque tem um desgaste muito grande com os jogadores do São Paulo. Tem um desgaste físico enorme. O Lucas Ferreira, cara, ele vem jogando as partidas, corre demais. No último jogo, aos 15 minutos do segundo tempo, quando ele perdeu na corrida pro Gil, eu falei, esse cara precisa de descanso. Quando ele perdeu a corrida pro Gil, porque o Gil ele tem uma velocidade de jogador em atividade. E quando perdeu, eu falei assim, precisa descansar. O Ferreirinha também tá morto com farofa, né? E você fala, quais são os dias que você tem de descanso, cara? Segunda e terça? E sempre tem... E não descansa direito, na verdade. Não descansa direito. Infelizmente, nesse momento, o São Paulo tá com um elenco bem curto mesmo, tá? Com um elenco deficiente, né? Só vai melhorar a hora que voltar Pablo Maia, Lucas e Oscar. Aí eu vou dizer pra vocês que o São Paulo passa a ter elenco, porque ele descobriu como ele descobriu nos últimos 3 jogos. A torcida descobriu antes, mas ele descobriu nos últimos 3 jogos, né? Que agora ele tem bons reservas pra Oscar, pra Lucas, né? Até o Luciano, que no meu entender não tem lugar com a titularidade,
passa a ser uma opção de banco. A necessidade o obrigou, não é isso? Exatamente. Então, assim, eu não posso falar assim de outros clubes que de repente tenham jovens garotos e que possam falar, pô, não, meu time também tem jovens garotos que podem servir para uma boa reposição. Mas, pra mim, é nítido. Amanhã, quando tiver o Lucas, Oscar e Ferreirinha, aquela trinca. Pô, segundo tempo, cansou? Você tem o Lucas Ferreira, você tem o Matheus Alves, você tem o Luciano para uma possibilidade mais ofensiva, não, nunca como meia, pelo amor de Deus. Então, ganha-se... Ó, por incrível que pareça, cara, do nada a gente pode parecer a começar a ter quase tudo. Mas o Sombra, em relação a que você falou, o cansaço, eu acho que também o Palmeiras tem essa preocupação e tal. Mas amanhã, cara... É que o Palmeiras ele tem peças hoje pra trocar. Aqui amanhã, eu acho que é uma coisa muito específica, porque assim, é 4 contra 6 pontos. Né? Uma vitória do Libertad amanhã, depois pra buscar o primeiro lugar é complicado. Não, o problema aqui, olha qual que é o problema. Mas é Aliança Lima joga com o Tajeres hoje. Se o Aliança Lima ganhar, ele vai a 4, tá? Sim. Ele tem -1, ele deve se ganhar de 1, ele fica 0. Aí, Domênico, calma, acho que São Paulo... calma. Sim. O próximo jogo é o Aliança Lima e São Paulo lá. É que o Aliança Lima surpreendeu com os bons resultados. Era um grupo, como o senhor Beto falou, para Tajeres de São Paulo. Aí que o Aliança se meteu no meio. Tem uma vitória do São Paulo, olha, assume a liderança. Mas, ó... Também, é chato jogar lá, ganhar, acabou. Não, é chato, mas é o grande desafio, acho que nesse momento é esse jogo. Sei lá. É um jogo muito difícil. É muito tinhoso, é um jogo tinhoso. Esses caras são chatos. Primeiro porque eles, lá no Paraguai, se não me engano, eles são líder do campeonato. Não, sim. Segundo lugar, São Paulo está desgastado. Como chega o time? É na casa do adversário. Então amanhã, pode fazer o Aliança Lima, pode fazer o que ele quer, pode ganhar jogo, pode fazer onde chegar. Pode fazer 4 pontos. Se o São Paulo trouxer o empate, mas olha... É ótimo resultado. É maravilhoso, lógico. Excepcional, maravilhoso, fantástico, seria ganhar. Se amanhã o São Paulo ganha do Libertad, um abraço, tchau, né? Vai estar com um pé na próxima fase. Aí classifica. Mas se trouxer um empate, mas tá bom. Eu assinaria agora o empate. Mas acontece, a vitória de amanhã, se o São Paulo conseguir, ele apenas vai repor o mau resultado que ele teve contra o Aliança. Ninguém esperava o empate. Ele vai trocar o resultado que ele teria que ter no Morumbi por um bom resultado de empate lá. Só que lá, o Libertad é um time tinhoso, não tem muita torcida, mas eles são acostumados a jogar. Não tem muita pressão, é um time chato de jogar, cara. Chato. Jogadores experientes. O Tajeres vai ser o saco de pancada, né? É aquele time que ele não vai passar das quartas. Se passar, não vai passar das quartas. Com forte tendência de cair nas oitavas. É sempre assim. Né? Isso aí. Mas na fase de grupos ele deixa alguém forte fora. Mas na fase de grupos é aquele que enche o saco. Ele enche o saco. Isso mesmo. É um bom mandante e um visitante chato. O São Paulo ele é um bom mandante e um visitante chato. 2 fora e depois as 2 últimas em casa. Exato. Isso, tá? Aí vai ter que, se der algo, o pior, né? Se der o pior. Essa é a vantagem de ficar no pote 1, né? Os 2 últimos jogos, você fica no pote 1. Define em casa. Se o São Paulo hoje consegue um empate, puta, é realmente sensacional, viu? Agora, se ganhar é melhor ainda. Mas né? Mas se perde hoje o Aliança Lima ganha, ele vai mas porque aí o Aliança Lima vai jogar em casa que o São Paulo precisa ganhar. Mas a chance do Aliança ganhar hoje é muito grande, porque o nível de desespero do Tajeres é grande. E o Aliança Lima, as pessoas menosprezaram, porque não é o melhor Boca do mundo. Eles tiraram o Boca. O Boca tá uma porcaria, mas eles tiraram. E tem alguns jogadores experientes, cara. E é um time que você pode ver o Gorosito. Ele tava perdendo. O São Paulo tem ele tava perdendo 2-0. O que ele fez? Vamos pra cima. Eu não tô nada pra perder, empataram o jogo. Então é um time que se ganhar hoje no Tajeres, ele vai. Ele tá ganhando e fala, vamos pra trás. Então, é a diferença do Gorosito, ele manda pra cima. Pô, maluco. Mais alguma coisa aí, Soma? Tranquilo? Foi um prazer participar. Prazer é meu, chefinha. Liguem e diga chupa sombra, Rogério Ceni no seu É o nosso freguês. Exatamente, então manda essa aí, né, se vocês quiserem. Eu estarei aqui ouvindo atentamente. E um prazer mais uma vez participar dessas manchetes do programa, sem que eu tenha que ficar ouvindo groselhas que vêm da região da Moca. Nossa. E você tem notícias? Você tem notícias do chefinho? Quem é chefinho? Quem? Cláudio Motinha? Motinha? Sumiu, pô. Desde ontem que não aparece. Muito espanta você tá preocupado com o Mota. Lógico, é nosso colega de trabalho. Pô. É colega, não é amigo, né?
Mas mesmo Ele mandou uma mensagem agora. Coleguinha. Ele mandou assim, assume bebê hoje que eu tô mal. Tá mal? Não sei. De toda hora tá mal. De novo. Mas toda hora tá mal. Então, ele está mal. Você falou bem, ele está mal. Ele está mal. Olha, Eu não toda entendo hora. por que a minha preocupação. Eu fico preocupado se eu estou mal, não com ele. Nossa. Você se preocupa com eles. Você entendeu? Por exemplo, vai. Aquele cabeça de anão ali. Ó, Mota. Ó, entre eu e o Mota, você se preocupa mais com quem? E não Ele tá esqueçam sem hoje, fone, hein, ó, mas não ele fez esqueçam- uma pergunta Ele pra fez você. uma pergunta Ele pra o você. Mota, ele falou, já é você. Não tem anos-luz na frente, ele falou. Agora ele se preocupa mais com o Marcão, depois das coisas que ele ouviu. O que você ia Eu falar? me preocupo com o mano, porque agora ele vai ter um herdeiro, né? Exato. O herdeiro precisa ter quem crie. E a mãe, você viu, não vai criar. Mas é a mãe não vai impressionante, né? criar. Sombra, você vê, né? A família, A mãe né? não O vai cara criar. ali é um pai de família agora, passa a ser a partir desse final de semana. É. E o outro, cara? O Não, o Marcão, outro- eu tô indo embora com o Marcão. As histórias que o Marcão vem Tá de contando. cabelo branco? Quer dizer, cabelo Não, eu já branco tô na night Tá há muitos arrepiado. anos, Barbas brancas, né? Eu tô na noite, faz tempo. E aí? Mas você nem Não, eu imagi- fico assim, Pelinho. Nem imaginava. Você fica, seu... Eu fico assim com as histórias que ele me Pô, e conta. você é um Baixinho cara quase que teve um infarto. enfia na noite Ele aí, quase né? pediu pra pegar um aplicativo, desceu do carro e Não, saiu. eu vejo daqui a pouco a gente ligando lá na Record e tá ele de frente com aquela cabeça baixa falando com o Cabrini, meu. Tem um grande receio, né? Dele tá lá Você frente. precisa dar um jeito, hein, mano. Porque o Cabrini só Tem uma aparece pra versão. desgraça também, né? É só pra coisa de desgraça. Mas tá certo, é o nicho de trabalho do Cabrini Mas- que ouve aí o programa, Só né? desgraça. E eu vou te Cabrini é falar, gente ó, boa. E é bom, que hein? trabalho Gente que fina, faz, né? gente fina. Ó, Ele é quando se chama sensacional. desgraça, ele tá lá na Ele é um frente grande de- repórter ele está à investigativo. frente de todos. É, ele é bom demais. Aquela que ele Aí fez chega lá na antes. Ucrânia, os prédios caindo, ele Nossa, lá em cima andando. dele. lá. E a entrevista dele com o Pedrinho Matador? Gente, Meu Deus espetacular. do céu, gente. Né? E E a gente falou também dos erros de arbitragem, né? E aí, erros de arbitragem, a CBF admitiu que foi pênalti no Matheus Alves. Ah, não, foi pênalti. Aí eu queria fazer uma pergunta para os amigos do canal e, lógico, para alguém da CBF. Isso serve para quê? Pra quê? Você, não, tá bom, erramos. Erramos mais uma vez contra o São Paulo, mais uma vez o São Paulo foi prejudicado, mas a gente assumiu. A gente assumiu que errou. Então, olha, de verdade, realmente vocês tinham razão, hein? Foi pênalti mesmo no Matheus Alves. Admitimos que erramos. E aí? Acontece o quê? Efetivamente acontece o quê? O árbitro é punido? O que acontece efetivamente? Porque só desculpa, desculpa, erramos, hein? É muito nobre da CBF admitir que errou. Mas e aí? Não acontece. Na outra rodada vai acontecer a mesma coisa, porque vão pedir desculpa de novo, erramos de novo. É inacreditável, cara. Inacreditável. Hoje, olha só que legal, teve jogo do Sub-17, primeira partida semifinal da Copa do Brasil Sub-17. Olha só esse jogo. O São Paulo jogou na Bahia, na Arena Cajueiro. O São Paulo saiu contra o Bahia. Saiu perdendo de 2-0. São Paulo virou o jogo para 4-2 e tomou um empate em 4-4. O jogo terminou 4-4. O segundo jogo agora, terça-feira, dia 29, lá em Cotia. Porra, eu não consegui assistir esse jogo. Quando eu vi, já tava no finalzinho. E jogo, né? Jogão. Ó, Alianza Lima e Tadieres estão jogando nesse momento, porque eu vou postar o vídeo às 8. Eles já vão estar em campo neste momento, tá? Até o início da rodada, o Alianza Lima é o terceiro colocado, tem um ponto só que conseguiu contra o São Paulo. Depois o São Paulo tá ganhando de 2-0. E o Tadieres é o lanterna do grupo, não ganhou nenhuma, tá com 0 ponto, tá? E amanhã, Libertad e São Paulo jogam pela terceira rodada da fase de grupos da Libertad no estádio Tigo La Huerta, em Assunción, Paraguai, a partir de 9h30 da noite. Transmissão Globo, ESPN, Disney Plus e Viva RTV, equipe Expressinho. Estarei aqui no escritório, eles estarão no estúdio, faremos a transmissão ao vivo, tá? Arbitragem, Christian Garay, do Chile. Assistentes, José Retamal, do Chile, e Alan Sandoval, também do Chile. No VAR, Rodrigo Carvajal, tudo chileno, todos esses caras são chilenos. Não conheço o histórico desses caras, mas a arbitragem eu sempre fico com o pé atrás. Pior que a brasileira, acho que duvido que seja, mas espero que esses caras não atrapalhem, só quero isso. Não tô pedindo ajuda, não tô pedindo para ser beneficiado. E também não quero que prejudique o São Paulo. Aí na quinta-feira a Comebol fala, desculpa, erramos, hein? Prejudicamos o São Paulo. Não vai adiantar nada, né? O histórico do confronto, só 2 jogos pela Sul-Americana de 2011. O São Paulo ganhou quando jogou em casa por 1-0, e quando foi jogar lá perdeu por 1-0. Então é um duelo imprevisível, muito equilibrado e imprevisível. Um dado interessante dos últimos jogos do Libertad e do São Paulo. Os dois times
times saíram na frente do placar nos últimos 6 jogos. São Paulo saiu na frente, Libertad saiu na frente dos últimos 6 jogos, tanto contando Libertadores e campeonatos nacionais, tá? O Libertad, gente, o Libertad é o seguinte, o Libertad ele tá focando nas Copas. Assim como muitos times brasileiros fazem, eles estão focando nas Copas. Tanto que, no sábado, pela 15ª rodada do Apertura, lá do Campeonato Paraguaio, eles entraram com um time misto e perderam de virada por 3-1 pro Guarani, do Paraguai. Mas apesar da derrota, continua líder, tá? O Guarani é vice-líder e o Libertad, mesmo perdendo, continua líder do Campeonato Paraguaio, tá? E um detalhe, essa derrota do sábado foi a única derrota do Libertad no ano. Essa primeira derrota. Tem 13 vitórias, não perderam nenhum jogo. E olha só, na Libertadores, se eles estão bem no Campeonato Paraguaio, na Libertadores estão melhor ainda, né? São líderes do grupo D, 2 vitórias em 2 jogos e pode, se ganhar do São Paulo, já encaminha a classificação, praticamente encaminha a classificação, né? Venceu o Alianza Lima e o Tajeres com extrema facilidade. Aí, o Sérgio Aquino, o treinador deles, para piorar a nossa situação, não tem nenhum desfalque por lesão, nenhum desfalque por suspensão, os caras vêm com força máxima, vêm invictos, com 100% de aproveitamento, força máxima, sem lesionado, sem suspenso. Vai ser um jogo dificílimo, gente, vai ser um jogo complicadíssimo. Deixa eu falar para vocês do São Paulo, eu quero também levantar essa questão aí do Luciano jogar de camisa 9. Quero levantar esse questionamento com vocês, tá? Mas antes, aquele recadinho da Golcase para vocês. A Golcase está com vários produtos em promoção. Tem o nosso descontinho do Gol Barolo. Você clica, faz o seu cadastro, não. Você clica, já confere, já cai nessa página aí da Golcase. Aí você compra o produto de qualidade com descontinho em copo, garrafa, mala, capinha, o que você quiser. Aproveita, tem um monte de produto em promoção. Chegou mais produto que estava faltando, que precisava de reposição. Eles me avisaram hoje que chegou, eu não sei quais os produtos que chegaram, eu devia saber para falar para vocês, mas se você entrar no site, olha que legal essa garrafinha térmica aqui com o número 10 aqui, ó. Pô, legal pra caramba os produtos da Golcase. Confere lá os produtos, usa o cupom GOLBAROLO que você tem um descontinho bacana, tá? Meus amigos, o São Paulo fez aquele me engana que eu gosto hoje, né? Aquele treininho que finge que treina, né? Dos que não estão jogando, o único que deve voltar é o Arboleda. O Arboleda não teve uma lesão diagnosticada, né? Ele tava com dor muscular, cansadinho, e aí ele foi poupado, o Alan Franco também foi poupado. Então amanhã deve ser o time o seguinte: o Rafael, Cedric, Arboleda e Alan Franco, ou Rotressoldi, né? Aí o Enzo Dias, Alisson, Marcos Antônio, Matheus Alves, Lucas Ferreira, Ferreirinha e André Silva. Deve ser o mesmo time que começou contra o Santos ali, tirando a dupla de zaga que vão voltar os titulares. Aí os lesionados. O Lucas, que se machucou no dia 10 de março, tá com dor ainda no joelho, por causa que afetou ligamento, a batida. Ninguém falou nada, mas a informação é que ele não volta, não joga. O Oscar, que se machucou no dia 3 de abril, o Oscar também teve uma lesão na coxa, também ninguém sabe quando volta, ninguém fala nada, também não vai jogar. Aí a gente tem ainda o Pablo Maia, né, que tá machucado, o Caleri, que só ano que vem, e o Luiz Gustavo, que tá também em repouso, ele tá acompanhando as atividades só no CT, ainda não se sabe o que vai acontecer, ainda tá cumprindo o protocolo de repouso lá, né. O São Paulo tem 4 pontos, tem uma vitória, um empate, tá atrás do Libertad, que é o líder com 6. Aí, no domingo lá no estádio, eu tava conversando com o pessoal da imprensa ali, com o pessoal que tem canal, não só da imprensa, o pessoal que tem da mídia alternativa ali, e eu conversei com alguns torcedores também, lá no estádio e também no Instagram. Alguns perguntaram pra mim: Barolo, e se o Luciano jogasse como centroavante? Porque o André Silva, apesar de ser artilheiro, a gente sabe que ele é limitadíssimo, né? Um jogador, eu nunca vi, ele fez um gol e deu uma assistência, e ainda foi um dos piores do São Paulo, porque ele tem muita dificuldade com a bola, ele é duro, né? Cadela de madeira. E o Luciano, pra mim, é um dos melhores finalizadores que o São Paulo tem. E aí a gente conversou, o Zubeldia podia colocar, e eu até comentei com um amigo do Instagram que comentou comigo, mas não seria uma boa ideia colocar o Luciano de camisa 9, como um camisa 9, né? Eu falei, ele não vai querer, porque ele quer jogar com a 10, ele acha que ele é meio campista e tal. Coincidentemente, na entrevista coletiva, depois do jogo, depois da vitória em cima do Santos, o Zubeldia falou sobre isso, ele foi perguntado sobre isso. E eu vou falar pra vocês o que ele falou, exatamente o que ele falou. Ele foi perguntado, né, se não era uma opção o Luciano jogar como um camisa 9. Aí ele respondeu assim, abre aspas, sim, claro, Luciano vai ter que nos dar uma mão mais à frente, não só de meio atacante, mas à frente pode acontecer nestas
13 ou 14 rodadas que teremos até terminar o primeiro semestre. Então existe sim uma expectativa do Luciano jogar como um camisa 9. Eu gostaria de ver, porque o Luciano finaliza bem, é o cara que se posiciona bem na área para finalizar. E eu acho que o Luciano tem uma característica muito importante na Libertadores. Ele enche o saco do zagueiro. Ele dá trabalho pro zagueiro. Quando ele fica metido entre os dois zagueiros ali, quando as bolas passando pelo Ferreirinha, pelo Lucas Ferreira, passando por ali, ele pode aproveitar muito essa chance. Se ele souber aproveitar, se ele tiver a humildade de aceitar jogar nessa posição, que não é a dele, nem é uma das mais preferidas dele, mas se ele tivesse a oportunidade, se ele aceitasse, eu acho que ele ia ser importantíssimo. Vocês não acham? Que render mais como meia, se ele jogar como um camisa 9, de amarrado, com as duas pernas amarradas e com duas chuteiras com o pé esquerdo, ele joga melhor do que de meia. Porque de meia ele é nulo. O Luciano de meia é um 0 à esquerda. Não só um 0 à esquerda, ele é um 5 pro adversário, que ele ainda ajuda o adversário, ele mata contra-ataque, ele erra a saída de bola, porque ele não é meia. Então vou lançar a camiseta. Zubeldia, Luciano não é meia. Talvez ele renda no meio de campo, então, como um camisa 9. Vou torcer para que isso aconteça. Espero estar certo, dessa vez eu quero ter razão. Se o Luciano jogar como um camisa 9, espero ter razão e que ele arrebente, faça gols, mas eu não acredito que vai ser isso amanhã, até pelo momento do André Silva. André Silva mesmo matando todas as bolas de canela, matando todos os contra-ataques, tentando sair jogando de calcanhar, como ele fez contra o Santos, quase saiu um gol do Santos, eu acho que ele vai segue como titular, porque tem feito gols, é o artilheiro do time. Era isso aí, torcedor do São Paulo, o Tricolor Paulista aí que hoje aí vai jogar, pessoal, diante aí no Libertad, tem pela Comembol Libertadores, né? O São Paulo que vai com força máxima. E na minha opinião, o São Paulo é assim um time que pode brigar para sair de lá com a vitória. Deixa aqui seu palpite, pessoal. Vamos lá interagir aqui, que o vídeo está bem legal, bem interessante aí. O São Paulo contará com reforço aí de luxo, né, pessoal, para esse jogo aí, porque o SPFC precisa dar uma resposta aí para os secadores, né? Muitos secadores querem ver o São Paulo em crise, né? Falando que agora o Dorival Júnior vai para o Corinthians, que não tem mais volta aí para ser contratado pelo São Paulo, e que o Zubeldia vai cair, né? Só vem informação aí querendo botar o São Paulo lá embaixo, mas sabemos aí do tamanho que tem o SPFC, a torcida apaixonada, gigantesca que tem em todos os cantos do Brasil, né, pessoal? Pra você ter ideia, quem mora, por exemplo, em outro estado, é normal torcer para o São Paulo. Agora é muito difícil você ver time pequenos aí como Internacional, Grêmio, né? Outros. É muito difícil você ver pessoas de vários cantos do Brasil torcendo para um time, né? Desse aí que é regional, pequeno ali. O São Paulo não, é nacional, é mundial. Então, um time aí que realmente aí precisa agora aí levantar, né, o autoestima aí e trabalhar com suas possibilidades que tem, né, pessoal? E torcemos logo pela volta aí do Lucas Moura, né? E do Oscar. Pessoal, temos aqui, né? São Paulo aí vai aí com grandes atletas aí para esse jogo, né, pessoal? Com o Libertadores. Alan Franco de volta é reforço de luxo, né, pessoal? Reforço aí realmente que vai ajudar o SPFC a fazer um bom jogo e assim vencer, né? Temos aqui, pessoal, informação também aí. Informação do SPFC que realmente a torcida quer saber aí sobre escalação, né, pessoal? Escalação. E você? De qual cidade vai acompanhar esse jogo? Deixa aqui seu palpite. Muito interessante saber. Curiosidade aí. Curiosidade, né? Da onde cada... onde você é. Pessoal, então temos aqui provável escalação do SPFC, né? Temos aqui, né, pessoal? Rafael, Cedric Soares, Juan, Alan Franco, Anzo Dias, Alisson, Marcos Antônio, Matheus Alves e Lucas Ferreira, Ferreirinha e André Silva, pessoal. Ferreirinha aí dando show em campo, né? Tô muito confiante na vitória. Deixa aqui seu palpite, pessoal, ficando por aqui. Se for no canal, é um prazer. Não já pode deixar seu like. Logo tô de volta aí trazendo mais informações do SPFC.